Boa noite! Boa noite! Que bom que vocês já estão aqui. Boa noite! Que bom que vocês chegaram. Ai, gente, deixa eu só acertar a luz aqui. Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Beijos! Obrigada, Jo! Obrigada! Cláudia está aqui. Que coisa boa, nossa convidada. Que ótimo, já está tudo ok. Que bom, vocês já estão aí chegando. Isso é ótimo porque hoje, gente, será incrível. Eu estou tão animada, tão entusiasmada, os resultados estão assim acontecendo de uma forma tão maravilhosa e o que a gente precisa é sempre compartilhar tudo que é de bom. O que a gente precisa fazer é compartilhar, falando com outras pessoas, tudo que elas podem e tudo que elas têm aí na frente para poder conhecer esse mês que está incrível. Tá sem som? Alguém falou que tá sem som, gente. É só o dela ou de todo mundo? Gente, é só de uma pessoa que tá sem som? Ah, então tá. Porque se alguém tá escutando... Ai, que bom. Alguém já falou assim, eu quero ser diretora. E com certeza você vai conseguir se tornar uma diretora. Com um mês fantástico como esse, com uma oportunidade incrível como essa, não tem como. Esse mês, todas as pessoas vão conseguir, sim, realizar todos os sonhos, inclusive se tornando diretora, entrando em qualificação para ser diretora, porque eu tenho certeza que vai acontecer isso com muitas pessoas. É o que mais vai acontecer nesse mês agora, dia 1º de junho, muitas pessoas entrando em qualificação. Eu tenho certeza disso, ainda mais depois de agora que vocês vão, né, de hoje, dessa noite especial, vocês vão escutar, vocês vão entender as dicas da diretora da nossa área que já tem 13 inícios pessoais, isso mesmo. E ela também vai compartilhar como que ela se tornou diretora em tão pouco tempo e tudo mais. Vocês vão adorar. Gente, eu não vou falar hoje da senhora Mary Kay Ash, começando com os nossos princípios e valores para convidadas. Então, eu espero que vocês que são convidadas, vocês perguntem para as consultoras quem convidou vocês ou para a diretora que convidou um pouco sobre a história da empresa, porque a história é linda, a história é maravilhosa. A nossa missão é ajudar as pessoas, a nossa missão é enriquecer vidas, o nosso objetivo é levar para as pessoas autoestima, beleza, uma excelente oportunidade através de uma senhora que fundou algo que ela sempre passou por todos os preconceitos por ser mulher. Então a nossa empresa ela é diferenciada porque ela não foi fundada para enriquecer a vida do próprio dono, quando a maioria das empresas funcionam. Então vocês precisam muito perguntar se vocês não sabem dessa história, porque essa história, ela convence, essa história, na hora que você escuta, você consegue entender os valores, a missão, o nosso verdadeiro legado de continuar aí perpetuando tudo isso de maravilhoso na vida das pessoas. Então, por favor, hoje eu não vou falar, mas eu preciso, porque uma hora passa muito rápido e a Cláudia, ela tem essas dicas e no finalzinho a gente não tá conseguindo passar sobre os kits. Então, eu acredito que nesse momento, nessa live, terão muitas consultoras de beleza que já sabem. Então, para que possam, escutarem o que é de melhor sobre as dicas de sucesso, eu não vou falar sobre isso, mas se você é convidada, não deixe, por favor, de perguntar.
Vamos pegar esse aí, ó, o aviãozinho, gente, que está aqui e vamos compartilhar para amigas, tias, primas, para todas as pessoas. Vamos compartilhar, gente. O nosso negócio é esse. Quanto mais a gente compartilha, tudo se multiplica. Então, se você tem uma amiga, se você tem uma tia, uma prima, alguém que você acredita que ela pode gostar, inclusive a minha prima Miriam de São Paulo acabou de entrar. Por favor, não saia. Miriam Mapa, minha prima de São Paulo, acabou de entrar. Não saia dessa live, tá? Tá funcionando aí direitinho, gente, ou travou? Travou? Tá tudo certo? Ok? Miriam, continua, por favor. Aí, ó, minha prima já mandou até um coração pra mim. Não saia. Por favor, eu falo com minha prima há anos que ela tem que entender sobre a Mary Kay. Há anos. Então agora vamos pegar aí esse aviãozinho, vamos compartilhar com algumas pessoas que vocês acreditam que pode ser algo de maravilhoso, para as pessoas principalmente que você gosta, porque a gente só oferece para as pessoas que a gente gosta de verdade, porque o que é bom pra gente, a gente quer compartilhar com as pessoas que nós gostamos muito, então isso é importante, viu? Ai, muito obrigada. Para quem disse, né, que as loiras iam sumir, né, do mercado em era de coronavírus. Para quem disse que a gente ia ficar toda feia, né, com a unha. Não. Para quem gosta, não tem como ficar assim. Não. Ai, obrigada, gente. É bom a gente, né, distrair às vezes. Então vamos lá, que eu quero já chamar a nossa convidada, a diretora Claudiane, que ela vai compartilhar com vocês tudo sobre como que ela começou e tudo mais. Espero que vocês gostem. E como muitas pessoas, né, já sabem por que eu entrei, a minha história, eu sempre compartilho. Então hoje é dia de passar para vocês mais conhecimento através de uma nova diretora que talvez vocês não conheçam e a história é linda, é brilhante. Então vamos lá, todo mundo compartilhando o nosso aviãozinho. Vamos lá continuar, porque eu já vou colocar a Clau aqui para já começar com tudo. Então vamos lá. Claudiane, cadê você? Dê a solicitação. Boa Oi, noite. gente! Boa noite, mames! Boa noite, Clau. Que bom que você aceitou o convite de poder compartilhar um pouquinho da sua história com as consultoras e as diretoras que elas estão muito curiosas para conhecer e ainda as dicas de como que você conseguiu nesse mês iniciar muitas pessoas nesse negócio, viu? Então vamos lá. Primeira pergunta, eu quero que você passe para as pessoas. Ai, gente, eu deixei as perguntas que tirei. Só comigo que acontece isso. Peraí. Eu anotei. O que você fazia antes de conhecer a Mary Kay? Gente, então, primeiro, Marlúcia, obrigada, tá? Obrigada pelo carinho que você tem sempre comigo e obrigada pelo convite, tá bom? Antes de tudo, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Essa história que parece que foi ontem, né? Tem 7 anos já que eu estou na Mary Kay e é a mesma emoção, Marlúcia. Toda vez que eu vou falar da minha história, o coração se enche como se fosse a primeira vez e a alegria, a satisfação é sempre a mesma. Isso. Mas antes de começar a história, eu queria falar um versículo, porque esse versículo me acompanhou durante o meu início de Mary Kay e foi ele que nunca me fez desistir. Claro. E esse versículo está lá em Josué 1:9, que diz assim, ó: não te mandei eu, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, esse versículo ele me acompanhou muito e eu lembrava o tempo todo que tudo que acontecesse, ele estava comigo. Deus estava comigo. Perfeito. E aí, você quer que eu fale o que eu fazia antes, né? Antes de Mary Kay. Eu sou formada em administração, né? Eu trabalhava, na época que eu fui para a Mary Kay, eu trabalhava como coordenadora de vendas no negócio imobiliário. Tinha pedido demissão por causa do cansaço mesmo, porque a gente tinha hora para chegar
e nunca tinha hora para sair, né? Então, eu tinha acabado de sair dessa empresa e eu falo que foi minha primeira lição foi aprender a colocar o pé e acreditar que Deus colocaria o chão. Porque eu saí dessa empresa porque eu queria uma vida melhor e eu falei, a hora é agora, não dá para esperar mais. E aí Deus colocou Mary Kay no meu caminho de uma forma maravilhosa e foi quando eu comecei na Mary Kay. Então, sou formada em administração e na época eu trabalhava como coordenadora de negócios imobiliários. Tinha um bom salário, tinha uma média salarial lá de 6, 7 mil. Naquela época, 7 anos atrás, é um bom salário, né? Hoje ainda então, né? Se alguém ganha isso ainda. Hoje ainda, é verdade. Imagina então, às vezes, eu falo sempre o seguinte, se você está no Mary Kay só por causa de dinheiro, tem alguma coisa errada. Você tem que encontrar a missão, a sua missão. E Mary Kay na minha vida é uma missão. Então, não foi por causa de dinheiro que eu decidi fazer Mary Kay. Sim, quando eu comecei foi por causa de dinheiro, que aí vocês vão entender daqui a pouco que eu fiquei falida, né? Mas depois eu percebi que a gente tem uma missão de vida aqui, com certeza. Entendi. E então, qual foi o seu principal motivo que fez você começar o negócio? O principal motivo? Aí entra a parte do dinheiro. Como eu tinha um bom salário lá e eu pedi para poder sair dessa empresa, o que aconteceu? Eu tinha uma vida de quem ganhava isso, né? Então, gente, em fração de meses, eu já estava completamente endividada. Aí já tinha sujado o nome, já estava endividada, já estava louca, descabelada, sem saber o que fazer, onde ir, quem procurar. Né? Então, quando a Mary Kay chegou na minha vida, eu falei assim, meu Deus, será que eu consigo? Eu não tinha cartão de crédito, não tinha nome para poder fazer cartão de crédito, não tinha condição nenhuma de fazer esse negócio. E foi quando eu perguntei para a Marluce, olha, não tenho nome limpo, não tenho cartão de crédito, não tenho dinheiro, não tenho um centavo, eu consigo fazer esse negócio? Aí ela falou, bem-vinda ao clube, né? eu sei o que é isso, eu te ensino. E ela me contou como que ela fez o negócio. E no primeiro momento, quando ela me contou que ela se tornou diretora com 5 meses, eu falei assim, como que eu faço para ser diretora dessa empresa? Então, já decidi ali, quando eu escutei a história dela, que eu queria ser uma diretora. A decisão, ela é muito importante. Muito importante. E eu lembro como se fosse hoje, quando você me telefonou para falar da oportunidade, eu falei assim, Claudiane vai ser diretora. Eu tinha certeza que você faria, porque tudo só depende da gente. Quando a gente quer de verdade, independente se é carreira, ou então se é só ser uma excelente consultora para ter uma renda extra maravilhosa, tudo só depende da pessoa. Na nossa empresa não tem metas de vendas, não tem obrigação de nada. Então, isso que ajuda muito, saber que depende só da pessoa. E a história com você, eu tenho certeza que nós vamos chegar ainda na nossa história de contar do nosso inicinho, né? Principalmente você, de quando você decidiu começar mesmo o negócio. Quando eu te falei dos treinamentos que tinha que participar, da roupa, do traje que tinha que vestir, você lembra? Gente, a pessoa estava tão falida, tão falida, tão falida, vocês não têm noção. Quando eu falo que eu tinha uma vida e depois eu estava muito endividada, é endividada de não ter dinheiro para colocar gasolina, de não ter dinheiro para comer na rua, né, Marluz? De não ter dinheiro para nada. E aí eu aprendi, né, que não existe gente pobre, existe mentalidade pobre. Porque mesmo vivendo aquela situação, eu não tinha uma mentalidade pobre. Eu entendi que eu precisava participar dos treinamentos, que eu precisava andar bonita, que eu precisava me arrumar, mesmo eu não tendo condição. Então, a gente foi buscar as formas, né? E, Marluce, eu gosto muito de contar, porque eu peguei, gente, o vestido emprestado da Marluce, para quem não... Emprestado não, doado, né? Que ela nunca voltou, né? Ela me deu. E para quem não conhece a gente, eu sou bem mais alta que Marluce. E o vestido ficava extremamente curto. Muito curto de mim. Eu lembro que uma amiga virou para mim e falou, mas esse vestido tá curto. Eu usava meia toda preta, porque para cobrir as pernas, né? Por causa do vestido, num calor extremo. Verdade. E foi um vestido que eu mas estava com a imagem Mary Kay. E foi um vestido que eu usei na minha qualificação inteira. Eu já tinha usado e era um vestido bom. Eu falei, tem um vestido aqui que eu tenho certeza que ele deu muita sorte pra mim. Foi ótimo, vou passar aqui pra você. E quando a gente quer, a gente faz. Troca só o brinco, troca só os sapatos, os acessórios, que tá tudo certo. O importante é estar elegante, verdade, com muito amor, muito entusiasmo, entendendo qual que é a missão e os nossos valores dentro dessa E eu lavava o vestido, Marluce, o vestido e o blazer, porque você me deu um desafio logo no início, né? Que se eu iniciasse 3, mas eu não iniciei só 3, eu iniciei 7 no meu primeiro mês.
E aí você me disse que se eu iniciasse 3, você me daria o blazer vermelho. Então eu lavava o blazer, lavava o vestido, colocava atrás da geladeira para secar para usar no dia seguinte. Porque eu saía de casa todos os dias, mesmo que eu não tinha cliente agendado. Aí eu ia, sentava na praça do shopping, ia para casa da minha amiga que tinha um escritório, ia para o escritório dela, mas eu me arrumava e saía de casa com meu vestidinho, com meu blazer, minha pastinha, orando e crendo que Deus colocaria pessoas certas no meu caminho. Com certeza, isso é tudo. Fé é tudo na nossa vida. Que bom, eu amo. É uma delícia a gente voltar nessas histórias. A Aline Peçanha contando, Enche escrevendo o pra gente. coração. E é o de melhor que a gente tem hoje na nossa vida. Essas histórias, elas assim, nossa, é maravilhoso. E como você disse, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Então, esse foi o seu principal motivo, né? E qual foi o ano? Então, tá. Então, depois disso, com quanto tempo você se tornou uma diretora de vendas da Mary Kay? Depois que você decidiu se tornar uma consultora para diretora, foi quanto tempo? Você entrou na Mary Então, Kay? hoje eu até estou aqui com o meu último desafio, né? Com o meu colar, até porque eu queria justamente falar isso para vocês. Logo quando eu iniciei na Mary Kay, eu falei desde o início que eu queria ser diretora. Mas existe um erro muito grande nas pessoas, que é falar o seguinte: eu só vou ficar feliz quando eu me tornar uma diretora. Eu só vou comemorar, vibrar, quando eu me tornar uma diretora. E eu acho que o que me fez se tornar diretora tão rápido foi exatamente o fato de eu me alegrar com as pequenas conquistas. Então, se eu ganhasse uma caneta, que inclusive foi o primeiro presente que eu ganhei na reunião de unidade, foi uma caneta da Mary Kay, eu me alegrava da mesma forma que eu me alegrei quando eu ganhei o carro cor-de-rosa. Então, eu quero que as pessoas que estejam aqui escutando, as consultoras que estejam aqui escutando, você não é menos ou mais pelo tamanho da sua conquista. Uma conquista é sempre uma conquista. Então, mesmo que ela seja uma caneta ou ela seja um carro cor-de-rosa, ela é uma conquista sua. Foi algo que você quis, foi algo que você buscou. E eu lembro que o que mais eu fazia quando eu comecei era essa alegria de conquistar as coisas. E os desafios trimestrais, eles me deixavam assim. E o meu primeira conquista foi um relógio branco. Eu lembro quanto que eu fiquei louca com esse relógio branco. E eu queria tanto esse relógio. Eu fechei ele rapidinho, conquistei esse relógio, eu não esqueço nunca. E aí ali eu entendi o que era verdadeiramente Mary Kay. Eu ia ser sempre reconhecida por um trabalho de excelência. Então, se você se alegrar com uma caneta que a diretora dá, com um abraço, às vezes ela te leva na frente e te dá um abraço, isso já é maravilhoso. Então, e aí foi um dos motivos que eu me tornei tão rápido. Então, eu iniciei na Mary Kay com a decisão de se tornar diretora porque eu precisava de dinheiro, sim. Eu falei com a Marluz que eu precisava ganhar uma renda de pelo menos 5 mil reais para manter o meu padrão de vida. E ela falou, você só vai conseguir isso se você se tornar diretora. Por quê? Porque a renda extra, ela te dá um extra, mas o diretorado, ele te dá um extraordinário. Então, se você conciliar os dois, rapidinho você já vai ter esse extraordinário. Rapidinho você já vai ter esse retorno. Então, eu fui muito obediente. Tudo que ela me mandava fazer, eu fazia. Até porque ela se tornou diretora no mesmo tempo que eu, nem eu copiei ela. E aí, tudo que ela mandava, eu fazia. Então, se tinha que ir na reunião de unidade, eu ia. Se tinha que pular na frente, eu pulava. Se tinha que gritar, eu gritava. Tudo que ela falava, eu obedecia. Sabe por quê? Pessoas inteligentes, elas aprendem com os erros dos outros. Pessoas inteligentes aprendem com seus erros. Pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. E os acertos também. Então, uma vez que você já tinha acertado, você já tinha feito o caminho, para que eu ia quebrar minha cabeça para criar uma coisa de como eu iria fazer? Era só copiar. E isso é Mary Kay. Então, a estratégia da Mary Kay, ela já está toda montada. Então, eu iniciei com esse pensamento. No meu primeiro mês, eu fiz 7 inícios qualificados. Foi maravilhoso. Já comecei a ganhar bônus. No segundo mês, eu fiz mais 4 inícios, né? Mais 3 e fechei para entrar. E fiquei toda louca, né? Liguei na Mary Kay, mandei a carta. A Mary Kay me ligou, falou, você ainda não pode entrar em qualificação, você só tem 2 meses de empresa, você precisa de 3. Aí eu falei, então ótimo. Eu não murmurei, não reclamei. E falei, então ótimo, então eu vou trabalhar. E eu iniciei mais 3 e entrei em qualificação com 13 pessoas. Isso. E com 2 meses de qualificação, eu fechei o meu diretorado.
A Mary Kay, ela coloca um valor, né, para a gente fechar, e eu superei isso. Eu fechei o diretorado com 32 ativas, né, e com 52 mil pontos, né, Marluce, Isso que foi. é bem mais do que a empresa Com solicita. certeza. E Resultado extraordinário. em 5 meses, para a glória de Deus. Foi muito bom. Foi a minha alegria, assim. O que foi melhor, como eu precisava de dinheiro, foi o primeiro bônus de diretora. Com Porque o certeza. primeiro bônus de diretora já foi o valor que eu queria, já foi R$ 4.800. Então, com Pensa, 5 meses de empresa. Agora, imagina você que está aqui hoje assistindo, você falar assim, ó, daqui 5 meses eu vou estar ganhando R$ 5.000 na minha conta. isso. Talvez para alguns, né, Marlu, R$ 5.000 não seja tanto, mas para muitos, R$ 5.000 é muito dinheiro, muito dinheiro. Então, Exatamente. é exatamente isso. Eu não tinha nada, E saber que cinco é só meses o depois eu início. tinha. É o primeiro bônus, é só o início. Isso que eu fico mais feliz, porque muitas pessoas, tanto quanto você, quanto eu, quanto muitas pessoas, quanto tempo que essas pessoas precisavam, muitas às vezes, né, a maioria, para ter um bom emprego, um bom cargo, tem que estudar, fazer faculdade, estudar 5, 4 anos para chegar no mercado de trabalho e não começar com um salário desse. Então, quando você conta que com 5 meses, seu primeiro bônus foi 4.800, quando eu conto que com 5 meses meu bônus foi superior a 5.000, as pessoas não acreditam. Elas acham que a gente está, né? Porque parece algo surreal mesmo. Mas só quem está na American E o que é mais gostoso. possível. Eu acho que o que é mais gostoso, Marluz, que eu me alegrava tanto em tudo, que foi um crescimento tão gostoso, né? Tanto a conquista do carro, tanto o diretorado. Em momento nenhum a gente teve agonia, aflição, preocupação. Isso. Foi uma coisa que aconteceu tão natural, porque natural. Foi um crescimento muito lindo, porque simplesmente eu decidi fazer o que tinha que ser feito. E enquanto eu fazia o que tinha que ser feito, as coisas iam acontecendo. Exatamente. E não ter medo, porque a palavra medo, ela paralisa, tudo está no pensamento, a fé, ela, né, tudo acontece na nossa vida, assim, de uma forma tão natural, né, porque o medo, ele não deixa nada acontecer. Então, essa parte de acreditar, ela é fundamental para o nosso negócio, né, Clau? Fico muito feliz. Com certeza. Muito Com feliz. certeza. Por isso que eu até li esse versículo aqui no início, porque é exatamente isso. A gente precisa tomar a decisão e simplesmente acreditar que Deus está com a gente o tempo inteiro. A gente tem luta. Tem um episódio que eu liguei para a Marlúcia, ela sabe, foi: Marlúcia, eu estou no fim do mundo. Eu fui atender uma pessoa muito longe, fui parar numa roça, assim, um monte de poeira, mas era muito longe da onde que eu moro e cheguei lá num lugar estranho, muito perigoso, e eu voltando chorando sozinha. E aí eu liguei para ela: você não tem noção, mas você não tem noção de onde que eu tô. E aí ela virou para mim e falou assim: com certeza você vai ganhar o carro rosa. Porque só quem tem esse tipo de história que consegue ganhar. Porque a nossa vida, ela é assim. Então a gente vai ter desafios e a gente vai ter as vitórias. Não existe uma vitória sem luta, não existe vitória sem desafio, não existe conquistar nada sem a gente ter uma história para contar de algo que a gente teve que superar. E principalmente superar o medo, a timidez, o orgulho. Eu falo que uma consultora de beleza, ela precisa ter simpatia, ela precisa ser alguém que traz alegria, ela precisa ser alguém que as pessoas queiram ficar perto. Tem gente que é tão arrogante que as pessoas querem sair de perto. Então, assim, você precisa ser aquela pessoa que atrai as pessoas para perto de você. As pessoas têm que sentir prazer de estar com você. Então, ter esse sentimento de humildade, de simplicidade, de falar a verdade, de ter orgulho do que você faz, de ter orgulho de ser uma consultora, de trabalhar numa empresa como essa e falar isso de verdade, de coração, sabe? É verdade. Tudo, né, se encaixa, né, Cláudia? Tudo se encaixa. É um convite. Com certeza. Perfeito. Nossa, com certeza. Amo escutar isso. E depois que se tornou diretora, com quanto tempo você conquistou seu carro cor-de-rosa? Então, logo depois que eu me tornei diretora, eu gosto de contar porque teve um episódio muito triste. E é bom a gente lembrar que a vida da gente ela é de altos e baixos. E me tornei diretora em setembro, né? Que eu fechei, já fui para o meu primeiro seminário, já fui como diretora. E quando eu voltei do seminário, em maio, eu perdi um irmão, né? Então, foi muito triste, assim, um irmão novo, né? Até te falar até hoje, ainda me emociono. E aí, eu dei uma paralisada, não foi, Marluce? Eu não conseguia trabalhar, não conseguia sair de casa, não conseguia fazer nada.
E aí, nesse ano, quando foi em novembro, no mesmo ano que eu perdi meu irmão, em novembro, eu tava fazendo desse jeito. E você lembra que em novembro faltava 19 inícios para eu fechar a corte. E Isso, você me disse assim, Clau, para conquistar o carro cor-de-rosa é muito importante que você esteja na corte. Só isso. que aquilo entrava e não funcionava. E a gente teve um evento, um guest, aqui em Belo Horizonte. E eu ia em tudo, mesmo mal, mesmo triste. Eu ia em tudo, 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 tudo. E aí eu sentado do lado da Marluce naquele dia, ela virou para mim e falou assim, cadê a Claudiane que eu iniciei? É. Não tem como não emocionar, né? Cadê a Claudiane que eu iniciei na Mary Kay? Não é essa, Claudiane. E aí, naquele dia, eu virei para ela e falou assim, a Claudiane nasce hoje de novo. E eu vou fechar minha corte. Desculpa, gente. Mas é bom E eu demais falei com ela, essa história. eu falei com ela assim, ela nasceu hoje de novo. E era novembro, gente. E eu tinha que fechar a corte em dezembro. A gente não pode ter, tem que ter 10 inícios, né? E eu fechei a corte com 2 meses, faltando 19 inícios, eu consegui fechar a minha corte de vendas. E para honra e glória do Senhor, exatamente como ela diz, fecha a corte que você ganha um carro. Quando foi em junho do outro ano, a gente estava comemorando o tão sonhado carro cor-de-rosa, para a glória de Deus. Pensa bem, Muito lindo. que mudança de unidade, que mudança, decisão. Em novembro, dezembro, janeiro já estava fechando qualificação de janeiro até junho, já fechou a qualificação do tão sonhado carro cor-de-rosa. Fala sério. Então foi com E a fé é tão lindo, Marluce, é tão um ano e lindo. meio de empresa, né? Foi com um ano e meio de diretorado. Uhum. De diretorado. E é tão lindo você ter fé, porque o que é a fé, gente? A fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, quando eu falei, está nascendo de novo a Claudiane, naquele momento eu já visualizei, eu já criei que eu realmente iria conquistar o carro cor-de-rosa. E isso foi tão lindo, por quê? Porque janeiro do outro ano eu fiz 17 mil pontos. Foi. Então, muitas vezes a diretora faz isso, né, Marluce? E ela fala assim, não, sem chance, não tem como eu ganhar o carro, eu tenho que fazer 50 mil pontos, eu fiz só 17. E aí eu fiz 17 mil pontos em janeiro. E aí mas a Marluce, não, a gente tem que montar uma estratégia e tal para fevereiro. E aí quando foi fevereiro, foi o kit de TimeWise, lembra? Uhum. O kit básico na promoção. Kit básico na promoção! E aí, quando foi o kit básico, a gente montou uma estratégia legal, um desafio bacana. E aí eu fiz 17 mil pontos em janeiro. E quando foi em fevereiro, eu fiz 74 mil pontos. Lembra disso, Marluce? Essa coisa, gente. Ai, é muito bom. Deus é maravilhoso. Claro, escutando essa história, passa um filme, assim, e eu sempre, quando eu conto para as pessoas, que para a gente, para mim, por exemplo, que sou diretor, é uma delícia eu ter os meus reconhecimentos, é muito gostoso. Mas ter as consultoras, diretoras da gente conquistando, é muito melhor. É uma delícia. Com certeza. É muito gostoso. Passa um filme na nossa cabeça. Você lá na minha casa, eu te entregando um vestido que você não tinha condições. Agora eu vou chorar, meu Deus do céu. E as meias, não uma meia. E aí, tipo assim, depois disso tudo acontecendo, você vai lá, conquista seu carro cor-de-rosa. Hoje sua vida, vive viajando, tem seu apartamento próprio. Nossa, pra gente, isso é surreal. Só quem tem mesmo, que passa, que sabe explicar o que é isso, nosso sentimento. Para mim é um orgulho enorme ter uma Claudiane, uma diretora na minha área, uma filha consultora que se tornou diretora, isso tudo. Nossa, tenho muito orgulho, amo, amo, amo. Mas só olhar para cima que a gente não chora, né? Mas é muito gostoso. Chega. É muito gostoso. Então, exatamente isso. Então, o que eu quero, não importa, eu quero deixar para todo mundo que está aqui, não importa se você tem 5 meses a 5 anos de empresa, entendeu? A sua história, só você pode viver a sua história. Deus escreveu uma história para cada uma de nós. E a nossa história, ela tem o meu nome, Claudiana. A história da Marluce tem o nome dela, Marluce. Então, eu sei que aqui tem consultoras, tem convidadas, tem diretoras que sonham com carro rosa. Eu quero dizer para você que a sua história, ela tem o seu nome. Você tem que ajoelhar diante do Senhor e dizer como você vai fazer e perguntar para Ele aonde que você tem que ir, para quem que você tem que falar e como que você tem que conduzir o seu negócio, sabe? Não
compare nunca a sua história de ninguém, porque a sua história ela é única, ela só tem o seu nome, ela não tem mais nada. A minha história tem Claudiane Miranda, de Marlúcia, Marlúcia e Marlen. Cada um vai viver a sua história. É lindo, é muito emocionante. Nossa, é gostoso demais. E agora, Clau, que todo mundo já sabe sua história, que você já compartilhou, né? Que a gente já ficou emocionado. Já chorou? A gente já chorou. Agora o que todo mundo está esperando é dica de sucesso. Como que você já fez esse mês? 13 inícios que você já tem. 13 pessoas. Muitas pessoas precisam de 10 para ser diretor. O mês nem começou, você já tem 13. E é muito fácil, né? Exatamente. Uma carreira tão promissora para você ajudar outras pessoas, para você utilizar o legado da nossa empresa, tem que abençoar pouquíssimas pessoas, levando para elas algo de maravilhoso sem pensar em receber em troca, porque tudo é multiplicado. Então, conta pra gente o que aconteceu nesse mês de maio, que você já olhou para essa oportunidade. Como diz Jo Barbosa, em meio a coronavírus, a frase da Jo ficou. Né? A frase da Jo ficou. Em meio a coronavírus, você já tem 13 pessoas na sua unidade. Na sua unidade tem muito mais. 13 inícios pessoais. Conta pra gente. Então, você falou tudo, né? Acho que a primeira coisa é como que eu olhei para essa oportunidade, né? Mas antes eu quero falar uma frase, que é uma frase do meu marido, que ele fala o tempo inteiro, e ele fala que o segredo do sucesso é não ter segredo. E o segredo do sucesso é exatamente esse, é não ter segredo. É você compartilhar para todo mundo o conhecimento que você tem, um pouco que você sabe, e você falar. Então, e falar da oportunidade é compartilhar para a pessoa a sua vida, o que você viveu, o que é Mary Kay para você. E foi um mês desafiador, acho que para todo mundo, né? O mês que passou. Para alguns não, para outros sim, mas para mim foi um momento de muita readaptação, porque eu tinha uma funcionária em casa, tive que dispensar a funcionária, eu tenho um bebê que acabou de completar 1 ano, meu esposo também está com o escritório fechado, porque a loja não pode nem ir para lá e está em casa, eu estou auxiliando ele, pensa no tumulto que está acontecendo dentro de casa. E aí eu fechei o mês, e eu lembro que Marlúcia mandou uma frase de gratidão, e eu respondi para ela, não sei se ela vai lembrar, eu respondi assim, ó, a gratidão nos aproxima de Deus, da mesma forma que a reclamação nos afasta da presença dele. E aí, na hora que a gente terminou isso, nós recebemos a mensagem, né? Nós descobrimos o que ia ser, logo em seguida, no outro dia, quando eu vi, eu falei assim, obrigada, Senhor, porque eu falei, eu posso não ter tido o melhor mês meu, mas eu estou muito grata, porque eu tive um mês, Deus me guardou, eu não peguei coronavírus, e naquele momento que eu fechei o mês, eu agradeci ao Senhor por tudo que Ele tinha feito por mim. E aí, quando eu vi a oportunidade, quando eu vi o que era, na hora, porque o que eu sou mais feliz dessa empresa? De um dia ter conhecido essa oportunidade. Por isso que eu te falo que o segredo do sucesso é não ter segredo. O que te faz mais feliz de estar nessa empresa? É isso que você tem que compartilhar com as pessoas. Então, quando eu vi isso, eu falei, gente, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi um dia alguém ter me compartilhado comigo a oportunidade de sucesso. Então, qual é meu papel agora? Compartilhar a oportunidade. E naquele momento, eu comecei a disparar. Gente, era à noite, eu fui dormir 1h da manhã. Eu peguei já o post que alguém tinha mandado, nem sei de onde que saiu, só tava lá os produtos escritos assim, R$200. E aí eu comecei a mandar, não em lista de transmissão, não assim, eu pegava o nome da pessoa e falava, oi Marluce, tudo bem? Olha só isso. E não falava mais nada. Olha só isso, olha só isso. E eu fui disparando para todo mundo, olha só isso, olha só isso, olha só isso. Porque o que eu queria é que ela olhasse e me perguntasse o que era. Porque aí sim eu ia poder falar com ela as coisas. Então eu fui mandando. Então, na verdade, dia 9 eu tinha 10 inícios, mas esses 10 inícios eu fiz no final de semana. Né, Marlúcia? Então, na verdade, Marlúcia chegou para trabalhar na segunda-feira. Eu um susto, porque eu falei assim, ué, eu nem comecei a trabalhar, Claudiane já está com 7 inícios, porque era dia 7, né, quando eu voltei, né, porque foi final de semana, não sei, dia 1º foi... Não, foi dia 4, segunda-feira foi dia 4, no dia 4... No dia 4, no dia 4 eu já tinha 10 inícios. Ai, no dia eu já tinha 10 inícios. Foi isso mesmo.
No dia 4 já tinha 10 inícios, porque quando as pessoas começaram a responder, nossa, que legal, o que é isso mesmo? O que é? Aí eu falava com a pessoa, aí olha só a importância. Muitas pessoas começaram a divulgar o negócio falando de uma forma que desvalorizava a empresa. A questão não é o que você fala, talvez ela falou a mesma coisa, mas é a forma que você coloca. E eu falava desse jeito, eu falava assim, olha, fulano, deixa eu te falar, a Mary Kay é uma empresa tão maravilhosa, que ela se preocupa tanto com as pessoas, que ela criou esse mês um kit para abençoar vidas. A Mary Kay sabe que nós estamos vivendo um momento desafiador, ela já deixou bem claro que ela está fazendo isso só esse mês, porque é um investimento muito alto e ela não vai repetir isso de novo. Mas ela criou um kit para aqueles que quisessem ter a oportunidade de ter uma renda rápida. Por quê? Porque esse kit ele te dá a possibilidade de você ter quase R$ 500 de retorno. Olha que empresa maravilhosa. Então, eu enchi a bola da Mary Kay e a pessoa parava e falava, eu imagino ela do outro lado, e falou, nossa, olha que oportunidade mesmo. Por quê? Porque nesse momento, a pessoa já começa a receber a bênção, porque se ela estava pedindo Deus o que ela ia fazer, eu acabei de dar para ela a solução. E aí algumas perguntaram, e se não der certo? E se eu começar e não conseguir? E aí eu ia explicando e superando as objeções. Se você não conseguir, não tem problema. O importante é que você tentou, mas você tem potencial. Eu vou te ajudar, eu vou estar com você. E assim foi fazendo, e eu quero. E aí foi. E hoje já tem 13 pessoas. Então, e agora você continua aí falando, pegando lista, como é que você... Acabei de receber uma aqui para iniciar. Acabou de me mandar antes de eu começar na live. Amanhã eu te chamo. Então amanhã já tem 14. Olha aí. Então, mas aí assim, o principal, você pegou uma lista de quê? De clientes, pessoas que você já conhece, pessoas Não, que você... todo mundo. Uma diretora até me perguntou, falou, Cláudia, você está mandando para quem? Para o seu cliente, para quem? Uma lição que eu aprendi muito grande na Mary Kay. Não tem como eu saber quem vai ser a minha futura consultora. É impossível falar assim, é essa que vai ser a minha futura consultora. Eu aprendi que a oportunidade ela é para todas, mesmo que todas não sejam para Mary Kay. Entendeu? Então, a oportunidade ela é para todas. Então, eu mandei para cunhado, para ti, para vovó, para periquito, para papagaio, para todo mundo que faz parte da minha lista telefônica. Todo mundo que faz parte da minha lista telefônica. E para minha surpresa, por exemplo, teve 2 inícios que eu jamais imaginaria que iria iniciar. E aí, uma dessas que iniciou, eu falei assim, será que ela vai vender? Será? Assim, eu ainda fiquei meio assim. E aí, quando o kit dela chegou, ela falou assim, o meu kit acabou de chegar, você me explica como é que eu faço para vender e tal? Ela tem uma sorveteria. E não é uma pessoa que eu imaginava que ela poderia vender. Então, uma lição muito importante que vocês têm que ter. Não é você que escolhe quem vai iniciar na Mary Kay. O seu papel é compartilhar a oportunidade para todo mundo. Para todo mundo. O segredo é não ter segredo. Conte esse segredo para todo mundo. Exatamente, porque às vezes a pessoa, né, sabe que é algo de maravilhoso, mas não quer compartilhar, não quer contar para outras pessoas porque tem medo, né? Tem medo que a outra pessoa comece porque é da família. Ah, se eu for iniciar minha cunhada vai vender para minha sogra e eu perco venda. E não tem disso. A cunhada conhece outras pessoas e uma ajudando a outra, todo mundo cresce. A oportunidade é para ser compartilhada com todas essas pessoas mesmo. E principalmente, às vezes a gente fica, né? O kit, ele veio nessa hora para ajudar as pessoas. No momento que muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas estão sem saber o que fazer. Então, além de trazer uma renda extra para muitas pessoas, eu tenho certeza que pode ser uma renda principal, principalmente para as pessoas que acreditarem no negócio para poder se multiplicar. Então, às vezes, a pessoa começa o negócio, ela começa a gostar, ela já pensa na amiga que está em outra cidade, numa prima, ela já pensa em fulano, em ciclano. Quando ela vê, ela já está aí trabalhando com a carreira, porque sem pensar em receber em troca, ela foi compartilhando e multiplicando o negócio com muitas pessoas. E é assim que muitas pessoas crescem, né? Fazer pelo outro sem pensar em receber em troca. Então, a dica principal... E outras pessoas de fora. Eu iniciei 2 pessoas de Brasília. Então, eu iniciei 2 pessoas de Brasília, que não é da região, né? Tem uma outra para iniciar, que é perto da minha cidade. Então, às vezes, tem aquelas pessoas que estão distantes de você. A hora é agora de trazer perto, né? Nós estamos tão
próximo, agora a gente está próximo dos longes e bem longe dos perto, não pode chegar perto, né? Aproxima, com a correria do dia a dia, principalmente quando a gente tem amigos de outras cidades ou parentes, a gente acaba não tem tanto contato. Parece que a gente tem mais contatos, pessoas do nosso convívio ou de relacionamento de faculdade, né? Aí você forma, você parou de estudar, você não tem mais aquela amizade. Ou então do serviço. O serviço, né? As pessoas que trabalham com a gente, elas... E é gostoso trabalhar com quem a gente gosta. Então, por exemplo, é igual eu falei com minha prima que eu, né, de São Paulo, que eu tô tentando conversar com ela há muitos anos. Desde que eu comecei a fazer 10 anos de marketing, eu já tinha oferecido, sempre ofereço. E agora ela, né, já despertou mais pela oportunidade de estar trabalhando em home office na casa dela lá e tal. Então, o negócio é que você começa a conversar mais com aquela pessoa, te aproxima. Aquela pessoa começa a fazer e aí aquilo ali é gostoso trabalhar com quem a gente gosta. É gostoso a gente estar do lado de pessoas que a gente gosta, não é? É bom, porque aí você... É uma energia diferente. Energia, você começa a conversar todos os dias, manda mensagem. Ah, é uma delícia. Eu tenho certeza que isso ajuda muito quando a gente tem as pessoas que a gente gosta do nosso lado. O início que eu fiz ontem é de uma amiga de Brasília. Eu sempre falei para ela da oportunidade. Ela tem uma empresa de contabilidade, ela ganha super bem, se você for olhar, mas ela não tem o que a gente tem na Mary Kay, que é esse grupo de amizade, pessoas para conversar. E ela sempre se queixa disso, que está muito sozinha, porque a família dela não é de Brasília. Então, o Camargo sempre fala, né? Quando você vai oferecer a oportunidade para alguém, é muito importante você entrar no contexto daquela pessoa e entender exatamente o que faria aquela pessoa se tornar uma consultora Mary Kay. E eu falei para ela desde o início do ano, kit de 69, que nós estamos sempre falando. E ontem eu liguei para ela, né? A Ana falou, brincou comigo assim, nossa amiga, você me abandonou, porque eu falei tanto do início do ano e ela disse não. E aí ontem eu conversando com ela, assim, dessa vez é impossível você não aceitar essa oportunidade. E aí ela topou na hora, fez o cadastro. Como que eu vou vender, amiga? Que horas que eu vou vender isso? Porque o escritório é dela, ela tem funcionário, tem muita coisa para fazer. Eu falei, você não está aqui conversando comigo agora? Eu falei, tô. Então, da mesma forma que você está aqui conversando comigo agora, você tira 5 minutos para falar com uma cliente, você tira 5 minutos para poder falar com alguém e você vai arrasar. Porque, gente, uma pessoa que estudou, que construiu, que já tem uma empresa, que já tem uma dona... Gente, se ela é capaz de fazer isso, você acha que ela não é capaz de fazer Mary Kay? É fichinha para ela fazer Mary Kay. Então, quando você for oferecer oportunidade... Exatamente. Então, tempo, ela que sai na frente. Porque quem tem muito tempo é preguiçoso, né? Então, não faz nada. Então, entrar no contexto da pessoa que você vai oferecer a oportunidade é muito importante. Entender a realidade dela. Eu sei que ela tem um dia corrido, eu sei que ela tem funcionários para lidar, então acaba que ela age igual homem, assim, nem muito filtro. Assim. Por isso que você precisa de Mary Kay, amiga. Você precisa ser mais feminina, você precisa estar mais arrumada, mais maquiada e brincando com ela. E ela falou assim, amiga, é verdade, eu tô precisando muito trabalhar minha autoestima. Eu tô precisando, e ela não casou ainda, ela é da minha idade, né? Ela falou assim, eu tô ficando pra titia. Eu falei assim, não, você não tá ficando pra titia, tem um momento certo pra tudo. Mas com Mary Kay, eu acho que vai ajudar muito mais. Então, assim, iniciar, gente... Tem que ser gostoso. Iniciar não tem que ser pressão. Iniciar não tem que ser algo que te machuque. Ele tem que acontecer na sua vida porque você iniciou de verdade na Mary Kay. Eu falo o seguinte, é impossível você compartilhar algo que você não vive. Então, antes de você falar para alguém iniciar na Mary Kay, olha para dentro de você e realmente observa se você já é uma consultora de verdade da Mary Kay. Você realmente tem orgulho de ser uma consultora Mary Kay? Se você ama fazer parte dessa empresa, se você acredita que essa é sim uma oportunidade de sucesso, você acredita realmente que você tem condição de conquistar tudo isso, mesmo que você, na sua situação hoje, você não veja, simplesmente crê. Então, antes de compartilhar, inicie, né? Porque às vezes a pessoa está na Mary Kay e ela não entendeu até agora por que ela está na Mary Kay, o que ela está fazendo aqui. Então, assim, você não vai conseguir compartilhar a oportunidade, porque você ainda não recebeu a oportunidade. Então, receba a oportunidade, entenda essa oportunidade e se apaixone por ela. Sabe quando você começou a namorar pela primeira vez e aí você teve aquele amor e você queria contar correndo para sua melhor amiga, você queria sair correndo e contar para ela que você tinha beijado o carinho, que você era apaixonado com ele?
Esse é Mary Kay. Então, primeiro você tem que se apaixonar por esse negócio, se apaixonar por essa empresa, e você vai sair correndo para poder contar isso para as pessoas que você ama. E aí o início vai acontecer. Exatamente. Então, acho que, não, tenho certeza, não tem essa fórmula, esse segredo, é o amor, né? O entusiasmo, é o brilho no olhar, é a credibilidade. Que quando a gente passa com muita segurança para as pessoas, tudo é transformado. Que bom. Fico muito feliz. As pessoas estão comentando aqui, que estão apaixonadas pela live, que estão gostando. Eu só estou recebendo elogios. Mas nós temos algumas perguntas aqui também. Então, eu vou colocar as perguntas aqui para a gente começar a responder, tá? Vamos ver aqui as perguntas. E dessas 13, elas estão se desenvolvendo, Cláudia, nesse momento? Como que elas estão, as suas consultoras? O que elas estão sentindo nesse momento? Como a própria Mary Kay Ash diz, nem como a gente aprende mesmo, que tudo que a gente faz, 5% é absorvido. Então, claro que as 13 não estão engajadas como eu gostaria que as 13 estivessem engajadas. Mas existe a porcentagem que está. Então, 2 já está com o pedido pronto para fazer, já tem outra que está trabalhando, uma acabou de me chamar perguntando como que ela faz para poder aumentar as vendas. Então, você tem que entender, as pessoas sempre me perguntam, e se eu iniciar e a pessoa parar? Isso já não é mais responsabilidade sua, né? Responsabilidade sua é você iniciar, cuidar, ensinar o caminho para ela. Você deu para ela a oportunidade. Agora, se ela vai aproveitar ou não essa oportunidade, é uma escolha dela. Então, ela tem a escolha de aproveitar, agarrar essa oportunidade e ser uma diretora de sucesso, uma diretora nacional, ganhar carro cor-de-rosa, ou ela pode pegar essa oportunidade linda e maravilhosa que você deu para ela e simplesmente jogar no lixo. Isso. Mas você fez sua parte. Exatamente. E uma pessoa também tinha perguntado assim, e agora? Cadastrou e depois como qualificar? Vou dar a minha dica. Tudo é questão de tempo. A pessoa primeiro ela começa. Depois que ela tá, como é um negócio que não tem obrigação, ela não é obrigada a nada, ela não é obrigada a vender, ela não é obrigada a iniciar, ela faz do jeito dela. 100% depende da pessoa. Então, você vai mostrar o caminho. Você, como iniciadora, vai mostrar para ela os próximos passos. Ela começou, chegou o kit na casa dela. E aí, qual que é o próximo passo? Você vai trabalhar com ela, ensinando como que ela vai realizar as vendas, como que é o nosso trabalho agora digital, como que a gente está realizando as nossas vendas, né, na parte digital, como nós estamos oferecendo para as pessoas, né, com muito entusiasmo. Quando a gente gosta de um produto, a gente fala com ele. É muito fácil vender para a mãe, para a tia, para a prima, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E também ela está no negócio, você começa a ensinar a pessoa a vender, ela se envolve e você mostra os benefícios. A Mary Kay não tem só o benefício do início. A pessoa começa com esse kit poderoso, maravilhoso. Mas dentro desse mês que a pessoa já tá, ela já tem uma outra coisa que vai atrair ela, que é o bônus 1, que são mais R$ 500 de presente. Então, deixa que depois que a pessoa já tá, gente, a qualificação dela para o negócio é de uma forma muito natural. Vai acontecer natural. Aconteceu comigo, aconteceu com você, Cláudia. Nós qualificamos dentro do mês de uma forma natural, mesmo a gente sem dinheiro, sem cartão, sem nada, porque a gente queria ganhar. Então, queria. Quando eu vi os bônus, na minha época, eram 2 bases, uma solução diurna, uma solução noturna. Na sua também eu acho que era isso, não era? Uma solução diurna, uma solução noturna e 2 bases. Então, quando eu entrei para ganhar dinheiro. Quando eu vi que se eu fizesse o meu primeiro pedido, eu ganhava aquilo ali, eu falei, meu Deus, eu não posso perder, eu ganho isso aqui? O que eu preciso fazer? Porque é mais dinheiro. São R$ 300 no meu orçamento hoje, vão me ajudar. Na época era 300, hoje é 500. Então, tem atrativos para aquela pessoa se envolver. E aí, você, como uma excelente líder, vai desenvolver aquela pessoa. Se ela quiser, ela vai fazer. Se ela não quer, ela não vai fazer de jeito nenhum. Então, vai depender... Tem muita preocupação. A consultora nova, às vezes, que quer se tornar diretora, eu vejo que ela se preocupa muito, que ela tem que iniciar e a pessoa tem que fazer pedido. Não tem nada é natural. Ela não tem que fazer pedido. Você tem que entender que a pessoa que iniciou na Mary Kay, ela tem que desenvolver o negócio. Isso. E desenvolver o negócio é muito além. Talvez ela não fez o pedido, mas se ela está desenvolvendo o negócio, no próximo ela vai fazer, no outro ela vai fazer, ela vai ser sua diretora. Então, é ensinar para ela desenvolver o negócio, ela caminhar, como que ela vai caminhar. E é exatamente isso. Quem quiser
a oportunidade está dada. Ela vai se aproximar de você, ela vai escutar o que você está falando. Quem não quiser, infelizmente, ela não vai dar sequência e você não pode sofrer por isso e parar de compartilhar a oportunidade. Exatamente. Ficar pensando em si, esse si, não leva ninguém a lugar nenhum, né? Só vai acontecer de uma forma que a pessoa se envolve. Mesmo eu sem saber vender nada, quando eu vi que eu ganhava, eu quis fazer meu primeiro pedido sem dinheiro, sem cartão de crédito, eu quis fazer meu primeiro pedido para eu ter os próximos benefícios. Então, quem quer, dá um jeito e faz. Não se preocupem com isso. Agora, vamos para outra pergunta. Como contornar a objeção não sei vender? Na verdade, eu sempre falo, eu até postei um vídeo no meu stories do Flávio Augusto, ele falando sobre a questão da venda. Porque a venda, na verdade, né, quando ele fala lá que quando a pessoa vai procurar um trabalho para o filho, ele fala assim, arruma qualquer emprego. Pode ser até um de vendedor, como se vendedor fosse uma coisa ruim. Mas, na verdade, vender faz parte da nossa vida. A gente já nasce vendendo. Quando você sorri para sua mãe, você já vendeu para ela seu carinho. Então, todo mundo sabe vender. Não existe uma pessoa que não sabe vender. Então, quando a pessoa vira para mim e fala assim, nossa, eu não sei vender, eu falo assim, você está vendendo para mim que você não está afim de fazer o negócio. Então, a gente vende o tempo inteiro. Aí eu explico para ela que quando ela veste uma roupa bonita e ela posta no Instagram, ela está vendendo aquela roupa. Quando ela marca um amigo que faz cachos no cabelo, ela está vendendo o serviço dele. Então, vender nada mais é do que falar daquilo que você está vivendo. Exatamente. Então, não existe pessoas que não sabem vender. Exatamente. E é poder de persuasão, né? Se você gosta, você vende de uma forma natural. A gente não vende aquilo que a gente não compra. Então, vender é você simplesmente gostar. Então, você gostou daquilo ali, você vendeu. Eu gostei desse batom, eu tô usando, eu tô vendendo meu batom e eu tô amando usar esse batom. Eu só uso ele agora. E tá lindo você. Ah, obrigada. Eu só uso ele agora, o Limping Tint. Eu já peguei 3 de pronta entrega só para mim não vender, né? Mas para não ficar sem agora, eu vou olhar se ele não tiver esgotado, eu vou pedir mais 3, mais 5, porque eu não posso ficar sem ele nunca mais. Então, essa objeção aí é simplesmente você explicar para ela que não existe quem não sabe vender. Ela existe nela talvez outras barreiras. Às vezes ela tem trauma de infância, coisas que ela não superou, que ela não consegue, às vezes, gravar um vídeo, fazer alguma coisa que vai ser trabalhado. Exatamente. Mas a venda, ela faz parte da nossa vida. Uma criança pequenininha, quando chora pedindo as coisas, ela já está vendendo o perfil dela. Então, tudo vende. A gente vende o tempo inteiro. Exatamente. Então, deixa eu acelerar aqui agora para as outras perguntas. Nossa, eu já mandei várias pessoas... quantas pessoas dizem que não tem condições financeiras para dar o início? Qual a resposta da Claudiane? Estava preocupada de iniciar a pessoa continuar. Minha cidade é pequena, mas nunca tive medo de oferecer para as pessoas daqui. Isso mesmo, Dani. Como ajudar as pessoas que não têm dinheiro para iniciar? Dá para cadastrar gente que está em outro país? Gente em outro país não dá para cadastrar, é só dentro do país. Só em outra cidade. Só de outra cidade que dá. Não temos territórios dentro do Brasil. Ô, Manu, essa do dinheiro aí, deixa eu só falar. Como ajudar pessoas que não têm dinheiro, né? É o que você sempre fala. A oportunidade é exatamente para quem não tem dinheiro. Porque se ela tiver com dinheiro, ela não está precisando da oportunidade, não é verdade? Então, a oportunidade é para essas pessoas. E se ela não tem, que ela arruma emprestado, ela vende o kit, paga e ainda sobra R$ 500 na mão dela. Então, se ela quiser, ela faz. Exatamente. Quem quer, dá um jeito, e quem não quer, compra desculpa. Ah, eu não vou começar agora porque eu tô sem dinheiro. Quando eu tiver, eu te procuro. Não, não vai te procurar. É porque ela não quer. Não vai. Ela nunca vai fazer. Se o celular dela quebrar Esquece, hoje, pode até arriscar. Se o celular dela quebrar hoje, eu te garanto que amanhã... Parece que tá acabando o horário, Manu. Se alguém tá falando que tá acabando o horário pra você salvar a live. Eu sei. Não, mas dá tempo, gente. Mesmo se ela cair, eu consigo salvar. Eu vou deixar salva direito. Ah, então ótimo. Mas só voltando essa parte aqui. Se a pessoa falar, eu quero começar esse negócio, mas eu não tenho dinheiro. Aí o que a gente precisa falar para essa pessoa? Se ela quiser de verdade, ela começa. Porque o celular dela, amanhã cair, quebrar, ela dá um jeito e ela consegue celular. Ninguém fica sem celular. Alguém já viu alguém sem celular? Marlúcia, eu não sei. Só corta. Eu não sei como que tá o seu tempo. Se você quiser, como tem um tanto de perguntas, se cair, se você quiser voltar, só pra gente responder essas últimas perguntas aí, pode voltar. Tá bom, mas é só porque aí fica... Senão eu não consigo salvar, dá erro. Entendeu? Quando acontece isso, tá. Voltar, dá erro. Então, assim, gente, o principal, nós já estamos finalizando. Eu sempre falo que é para todo mundo, principalmente as pessoas
que tem condições, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou oferecer para fulano porque isso, eu não vou oferecer para ciclano porque isso. A oportunidade é igual para todas as pessoas. Quando ela não quer, que ela vai arrumar alguma desculpa mesmo, principalmente, porque é algo que ela, às vezes a pessoa tem condições, mas ela conhece uma tia, uma prima, através da vida dela, ela vai abençoar outras pessoas. Então não tem que ficar olhando quem que você vai oferecer. É para todas as pessoas. Mas essas pessoas que não têm condições, falam que não tem dinheiro, sinceramente, infelizmente, eu nunca gostei de ficar falando, criando estratégia para essas pessoas, porque elas não querem nada na vida, tá, gente? Que quem não tem cento e poucos reais, Deus me perdoa, né? Tá muito difícil, né? A pessoa não tem nem isso, então é porque ela tá ruim, da ruim, da ruim. Então não posso nem falar tudo que eu penso. Entendeu? Aí deixa eu ver mais pergunta aqui. Dá para cadastrar a gente em outro país? Como ajudar as pessoas? Eu tinha essa preocupação de iniciar e a pessoa não continuar. Não tem que ter. Não tem que ter preocupação do que vai acontecer. Dei várias as pessoas que amam, mas não querem. E aí a pessoa vai fazendo. Eu acho que nós já respondemos todas as perguntas, porque no mais o resto já eram coisas que a gente já estava falando. Uma perguntou aí assim, Marlon, eu vi passando aqui. Eu preciso do pulo do gato, já ofereci para 52 pessoas. Nossa! Olha, na verdade, é aquilo que eu falei. Provavelmente você ainda não é uma consultora. Após para foto. Vamos, Cláudio. Vamos tirar uma foto aí, gente. Ai! Alguém já tirou, com certeza. Aí fala aí, pulo do gato. Olha só se isso existe. Não existe pulo do gato. Deixa eu tirar outra aqui. Porque, na verdade, por que eu já ofereci para 52 pessoas e não iniciei? Pense como se fosse um baralho. Pode ser que você ainda não chegou nas pessoas que vão iniciar, ou você ainda não iniciou de verdade na Mary Kay. E aí você está querendo que essa pessoa venha só para você crescer. E não é assim que funciona. Então, você já entendeu de verdade o que é essa oportunidade? Você já se convenceu disso? Então, faça primeiro essa pergunta para você. Se você já se convenceu disso, estude mais e capacite. Ai, minha prima ficou aqui. Obrigada, Miriam. Obrigada, gente. Que as meninas estão pedindo para a gente sair, Clau, porque a gente tem que... Sai e volta. Tem como sair e voltar, Marlon. Depois eu te explico. Eu vou te explicar. Eu tentei fazer isso, dá errado. Gente, que aí não fica a outra, não fica... Fica, eu acabei de fazer uma. Eu vou te falar. Salva ela. Na última, não dá. Gente, beijo. Agradece aí, Clau. Clau, eu te agradeço. Beijo para vocês. Te agradeço você ter participado. Fico muito feliz de todo mundo estar aí gostando. Gente, qualquer dúvida, pergunta para Clau. Muito obrigada. Manda no direct. As perguntas que eu não respondi, pode mandar no direct. Manda para ela, então manda para mim. E eu tenho certeza que esse mês já está sendo um mês assim, de sucesso mesmo. Nós vamos arrasar nesse mês. Muitas coisas boas, muitas expectativas aí para esse mês. Beijo, Simone, minha convidada. Simone Neves, que está aqui, dona da Clínica de Estética, que eu amo de paixão, que estou louca para voltar logo. Simone, Miriam, minha prima e todas as pessoas que estão aqui. Estou muito feliz por vocês, diretoras, consultoras, todo mundo agradecendo, dando tchau pra gente. Lili, beijo. Tchau, gente. Muito obrigada a vocês, tá? Que Deus abençoe cada uma que está aqui. E nós vamos escutar muitos testemunhos lindos depois dessa live de sucesso aí, em nome de Jesus, né, Marluz? Tenho certeza. Já estão todos, assim, felizes. E eu tenho certeza que a partir de agora vão... Simone, ai, que bom que você assistiu. Fiquei feliz. Obrigada. Beijos, gente. Amo todas vocês. Beijo. Cláudia, obrigada, viu? Obrigada a você. Sempre. Deus, gente. Tchau. Tchau, todo mundo.